Se você é iniciante em opções binárias e seu objetivo é se tornar um trader consistente, você está no vídeo certo. E se você já opera nesse mercado de opções binárias e você quer adquirir mais conhecimento e melhorar suas análises, você também está no vídeo certo. Pois esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu, juntamente com minha sócia, vamos postar aqui no canal do YouTube, onde a gente criou um curso gratuito para você começar o ano de 2022 do jeito certo, operando no mercado de opções binárias. Então nessa primeira aula nós vamos conversar sobre o suporte e resistência, e eu já quero pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para quando a gente postar as próximas aulas que vão sair nos dias seguintes, você também receber a notificação pelo YouTube, beleza? Então já se inscreva no canal e ative o sininho. Agora eu quero te explicar, antes da gente ir aqui para o gráfico, onde eu vou te ensinar a marcar o suporte e resistência e como você vai identificar um suporte e resistência forte para você operar a reversão de preço. Eu quero te dizer antes o que é opções binárias, porque se você está começando, talvez você tenha essa dúvida do que é opções binárias, tá? Opções binárias são operações analisando a subida e a descida do preço que a gente faz operando por time, ou seja, por um tempo. E a Equioption, que é essa plataforma que você está vendo aqui agora, onde está passando esse gráfico, é uma plataforma que disponibiliza esse serviço de opções binárias para a gente fazer nossas operações. Tá? Então, opções binárias são operações que a gente faz analisando a subida e a descida do preço, e essas operações a gente faz baseadas no gráfico do Forex, tá? Então a Equioption, ela espelha o gráfico do Forex. O Forex é um mercado aí mundial, o maior mercado do mundo, tá? E é o mercado de câmbio. Então a gente vai agora para a tela do computador, onde eu vou te explicar um pouco mais como você vai fazer as primeiras configurações básicas ali na corretora, bem simples, isso vai levar menos de um minuto. E também vou te explicar agora, nessa primeira aula, como você vai marcar o suporte e resistência, o que é suporte e resistência, como você identifica as melhores regiões de suporte e resistência, beleza? Então agora que você já sabe o que é a plataforma Equioption, o que é o Forex e o que é opções binárias, vem comigo, vamos para a tela do computador começar essa aula de hoje. Bom, então é o seguinte, já estamos aqui dentro da corretora Equioption, aonde nós fazemos nossas operações, tá? Se você está começando agora, baixou a corretora recentemente, o seu gráfico ele vem dessa forma, tá? A sua corretora vem configurado dessa forma. Então eu vou te passar algumas configurações bem básicas e simples para a gente não demorar muito, tá? Primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no canto inferior direito e clicar nessa engrenagem. Primeira coisa, eu costumo tirar a exibição do mapa do mundo no plano de fundo, porque isso acaba atrapalhando a sua visão quando você está analisando o seu gráfico, tá? Aqui também você consegue escolher a cor do gráfico, então eu costumo deixar essa cor aqui mais escura, acinzentada, tá? Eu não gosto muito do branco, eu prefiro essa cor aqui. E aqui você basicamente vai fazer essas configurações, beleza? As próximas configurações é o que? Quando o seu gráfico vem normal, né, ele vem no gráfico de linhas, que normalmente é o primeiro gráfico que já vem configurado na corretora. Só que a gente opera o gráfico de velas. Então você vai vir aqui ó, em tipo de gráfico, vai colocar o gráfico de velas. Segunda configuração que você tem que fazer aqui, muito importante, é você vir aqui em indicadores, em widgets, tirar esse humor do trader, porque isso aqui só atrapalha, não ajuda em nada. Então eu vou colocar desativar aqui e pronto, o nosso gráfico está basicamente configurado, certo? Aqui no tipo de gráfico, tá? Você vai deixar o de velas. Aqui em time, no time, né? Como eu falei para vocês, opções binárias a gente opera por time. Então é muito importante você decidir qual time você vai operar. Por exemplo, aqui está no time de 2 minutos. Se eu colocar 1 minuto, significa o quê? Que cada vela aqui, ó, ela é uma vela de 1 minuto. Ou seja, após 1 minuto vai abrir a próxima vela. Quando essa vela fechar aqui, que ela vai durar 1 minuto, a próxima vela vai abrir. Então se eu vir aqui ó, em M1 novamente e mudar para 5 segundos, 5 minutos na verdade, cada vela aqui ó, tem 5 minutos de duração. Então essa vela aqui ó, ela vai ter 5 minutos de duração até ela fechar. Então vocês podem perceber ó, que aqui está no time de 5 minutos, se eu mudar para o time de 1 minuto, o gráfico muda. Ó. Por quê? Porque aqui já são velas de 1 minuto. Tá? E aí você vai decidir em qual time você vai operar. Eu opero no time de M1 sempre para a mesma vela, beleza? Bom, feitas essas configurações básicas aqui, tá? Deixa eu voltar aqui na verdade porque nem tirou a exibição do meu mapa, agora tirou. Feitas essas configurações básicas, tá? O que você vai fazer agora, tá? Você vai prestar atenção nas coisas que eu vou te falar nesse vídeo que são muito importantes. E agora a gente realmente vai começar a nossa aula de suporte e resistência.
tá? Então é o seguinte, eu vou te falar o que é suporte e resistência e vou te passar quais são as zonas mais importantes que eu analiso como suporte e resistência para mim operar reversão, beleza? Então, como o próprio nome diz, o suporte é tudo aquilo que está o quê? Segurando o preço, ou seja, não está deixando o preço passar para baixo de uma região. Então, se eu vim aqui e marcar uma linha aqui, isso aqui é um suporte. Por que é um suporte? Porque em um dado momento o preço ele chegou nessa região, quando ele chegou aqui, o mercado reverteu para alta. Então, o mercado a partir desse ponto está segurando nessa zona aqui como suporte, né? Aqui segurou o preço estava descendo. Quando o preço chegou aqui, ele foi impedido de continuar descendo, né? Ele não conseguiu passar dessa região. Então, aqui é uma região de suporte. Aqui também temos outra região de suporte. Aqui também temos outra região de suporte. Tá? Então, o suporte é sempre aquilo que vai estar abaixo do preço que está acontecendo. Então, essa vela aqui é o preço, né? O preço está descendo aqui. Aqui o mercado chegou nessa zona e começou a subir. Então, aqui temos um suporte, né? Porque está abaixo do preço. O preço chegou até essa região e começou a reverter. A resistência é tudo aquilo que está acima do preço. Ou seja, está resistindo, o preço está resistindo, não está conseguindo ultrapassar uma região de resistência. Então, aqui nesse ponto, nós temos uma resistência, porque o preço chegou até essa região e não conseguiu ultrapassar. Então, aqui nós temos uma resistência, aqui o preço está com dificuldade para ultrapassar. Então, aqui ele está resistindo nessa região. Então, aqui houve uma resistência, né? Foi criada uma resistência porque o mercado depois começou a descer. Ele chegou nesse ponto e começou a descer. Aqui nós temos outra região, né? Outra zona de resistência. Aqui embaixo nós temos também outra região de resistência e aqui também na frente, ó, respeitou essa região de resistência, tá? Então o suporte é tudo aquilo que está abaixo do preço, né? Tudo aquilo que fica abaixo do preço, e a resistência é aquilo que fica acima do preço, beleza? E agora, existem o suporte na horizontal, que é esse suporte que eu te mostrei agora, né? São suportes horizontais que você marca com essa linha aqui, ó, você vem em ferramentas gráficas e utiliza essa linha horizontal. Então você consegue achar o suporte e resistência na horizontal. Só que também temos o suporte e resistência na diagonal, que são as linhas de tendência. E esse vai ser um tema para a próxima aula do curso grátis, tá? E vocês vão aprender com a Sara. Vai ser o suporte e resistência na diagonal, que são muito usados também quando o mercado está em tendência, tá? Então aqui, por exemplo, ó, isso é um suporte e resistência na diagonal, porque aqui o mercado está na tendência de baixa, então ele está fazendo topos menores, está fazendo resistências menores, então você consegue usar uma linha de tendência aqui, beleza? Só que esse é um tema para a próxima aula, vocês vão ter essa aula com a Sara, certo? Então aqui estão as regiões de suporte e resistência e como você faz para marcar essas regiões. Primeira coisa é você identificar o time que você vai operar, então eu sempre opero em M1, eu marco em M1 as minhas regiões, tá? Então aqui, ó, se eu estivesse operando, aqui tem uma região de suporte que eu poderia marcar, certo? Aqui também tem uma região. Então tudo isso aqui é uma região, tá? Você nunca vai apenas marcar assim a linha e dizer que isso aqui é uma linha de resistência e uma linha de suporte. É uma linha, só que suporte e resistência são regiões, tá? Então você sempre vai buscar identificar a região. E como você vai fazer isso? Usando confluências. Então você pode, ó, analisar que aqui atrás o mercado fez uma resistência aqui e depois ele fez uma resistência mais aqui para cima. Então você marcou as duas, quando ele voltou lá na frente, ó, você marcou aqui atrás, aqui na frente ele respeitou as duas linhas, entendeu? Então uma hora o mercado ele também vai romper essas regiões de suporte e resistência, nem sempre ele vai ficar segurando nessas regiões, tá? Então você pode analisar essa zona para você identificar um possível rompimento e você evitar a reversão do preço, evitar operar a reversão do preço, tá? Então é o seguinte, para você identificar se uma zona possivelmente vai ser rompida, você precisa de outros gatilhos, que é a leitura do pavio da vela, a leitura do padrão de vela, a leitura da tendência e tudo mais. E você vai ter essas aulas mais para frente nesse curso gratuito de opções binárias
para 2022, beleza? Então pode ficar tranquilo que essa primeira aula é sobre o suporte e a resistência, tá? E aí, como eu identifico o suporte e a resistência mais forte, tá? Tem muita gente que vai falar para você, se você marcar um suporte aqui e esse suporte tiver 3 toques, após 3 toques ele vai possivelmente romper. Eu particularmente não analiso isso, tá? Então o que eu analiso para saber se um suporte e uma resistência são fortes? Primeira coisa é se nessa zona teve muito toque. Então, por exemplo, aqui ó, serviu como resistência no passado, né? Então teve 1, 2, 3, depois rompeu, voltou para cá, ó, 4, 5 toques nessa região aqui. Então essa região teve muitos toques antes dela ser rompida para alta. Então quando uma região teve muito toque, para mim significa que ela foi muito respeitada. Então quando ela for rompida, ela vai servir como uma boa região de suporte ou resistência. Como aqui estava servindo como resistência, tá? E aqui já vem outra explicação para você. Quando uma resistência é rompida para cima, né, no caso, ela vai servir como suporte. Então se aqui era uma resistência, antes essa zona era uma resistência, agora que ela foi rompida, se o preço voltar aqui, essa zona vai servir como suporte, que foi o que aconteceu aqui na frente. Aqui ela foi rompida, né? Aqui era uma resistência, aqui ela foi rompida, e quando o preço voltou lá, serviu como suporte para segurar esse preço, entendeu? Então eu analiso as zonas de suporte e resistência, né? Um dos gatilhos que eu uso é se a zona teve muito toque. Se essa zona teve muito toque, teve muita briga nessa zona e depois ela foi rompida, ela vai servir como uma boa zona de suporte ou resistência para mim, tá? E aqui a mesma coisa, ó, serviu como resistência lá atrás, teve muito toque, rompeu, serviu como suporte. Agora que ela rompeu para baixo, eu sei que como suporte também ela teve bastante toque, então quando ela voltar aqui vai servir como resistência novamente. E o preço voltou aqui, ó. Então você pegou um gain na retração, pegou um gain para a próxima vela também, que aconteceu a reversão aqui. Ele deu um falso rompimento da linha, porque isso aqui são zonas. Se você marcou sua linha, aconteceu um falso rompimento. Se você marcou sua zona, que é toda essa zona aqui, ó, tá vendo? De suporte, essa vela aqui, ó, parou dentro da zona ainda, então ela está respeitando a sua zona. E aí aconteceu a reversão para baixo de novo, tá? Então suporte e resistência são zonas, né? O suporte sempre vai ser a parte onde está abaixo do preço e a resistência é a zona onde está acima do preço, tá? E nesses pontos acontece o que? Normalmente acontece a reversão do preço. Nem sempre vai acontecer a reversão, por exemplo, aqui rompeu, mas na maioria das vezes acontece a reversão do preço. E aí para você identificar um rompimento, você precisa analisar outros gatilhos importantes que a gente vai te passar nas próximas aulas, beleza? Bom, é o seguinte, outra forma de você marcar o suporte e resistência, além de você usar essa linha horizontal, é você usar a Fibonacci. Então a Fibonacci você pode usar ela também para você marcar o suporte e resistência. Como você usa a Fibonacci? É muito simples. Você vai entrar aqui nas ferramentas gráficas, vai selecionar a Fibonacci e a Fibonacci você sempre vai usar ela quando o mercado estiver em tendência. Então vamos supor que o mercado está na tendência de baixa aqui, eu vou puxar a Fibonacci de topo para fundo, tá? Então eu puxei ela aqui, ó, desse topo para esse fundo e ela vai me dar as linhas de Fibonacci aqui, ó, que são regiões também de reversão do preço que podem servir como suporte e resistência, tá? E outra forma que eu gosto de marcar o suporte e resistência também são com os números redondos. O que são os números redondos? Tá vendo essas linhas que o Option marca aqui, tá? Se você perceber, aqui no canto tem um preço aqui, certo? Se você perceber, essas linhas normalmente terminam com um 0, 2 zeros ou 3 zeros ou o número 5. Então quando essas linhas terminam com 0, 0, 0 e 0, 0, 0 ou 5, nós chamamos de números redondos, que são as linhas, são os preços redondos que você também pode usar como confluência para suporte e resistência. Então aqui, ó, se eu afastar o gráfico aqui, eu consigo ver um número redondo. A própria Key Option marca essa linha para mim, então eu consigo ver um número redondo aqui, tá? Aqui também tem outro número redondo e aqui também tem outro número redondo. Se você aproximar o gráfico, ele vai te dar mais números redondos, ó. Aqui tem um, aqui tem outro e aqui também tem outro. Então você pode usar como confluência para suas análises, tá? Como assim, como confluência? Aqui você sabe que tem um suporte já, ó. Que você sabe que tem um suporte, certo? E você já viu que nessa zona também é um número redondo. Então é uma confluência a mais, é um gatilho a mais para você marcar uma zona de suporte aqui, porque além de você identificar que aqui houve uma reversão, você sabe que também que tem esse número redondo e o preço pode reverter dessa região aqui, beleza?
Então assim você tem também mais formas de identificar um suporte e uma resistência, beleza? Bom, então, a região de resistência é onde concentra ordens vendedores. Então você pode perceber que na região de resistência é da onde saem os vendedores, porque os vendedores sempre ficam aqui posicionados na região de resistência, tá? E na região de suporte, né? Como os vendedores estão na região de resistência, na região de suporte é onde concentra ordens compradoras. É normalmente da onde os compradores saem, né, onde os compradores estão posicionados, onde tem presença compradora ali, e por isso ó, entra velas verdes, que são as velas de compradores. As velas vermelhas são as velas de vendedores. Então a vela verde é quando o preço ele está se valorizando, e quando é a vela vermelha é quando o preço está se desvalorizando, certo? Bom, essa aqui foi a primeira aula de suporte e resistência. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder todos os comentários de vocês, beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos que a gente vai lançar aqui no canal. Lembrando que a próxima aula, a segunda aula desse curso gratuito, vai sair amanhã já, no mesmo horário, aqui no canal, beleza? Bom, eu me chamo Cleiton Oliveira, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!